Olá, meus amigos, meu nome é Francisco Leão, eu sou trabalhador da Casa Espírita, faço palestras, sou médium. E eu fui convidado para trocar algumas ideias aqui com vocês, fazer alguns comentários interessantes e trazer algum tema que possa ser útil aos amigos. Fizemos uma pequena pesquisa e vamos nos ater à mediunidade. Há algum tempo nós escutamos os nossos irmãos trabalhadores da doutrina que se ressentem de que a mediunidade não tem por parte das autoridades, por parte da mídia, mesmo de instituições científicas, um reconhecimento maior. A mediunidade ainda é vista com grande desconhecimento e muitas vezes nós vemos amigos nossos espíritas falando que o espiritismo devia voltar-se mais a seu lado exclusivamente científico para que pudesse ser melhor aceito pelas academias, pelas pessoas com autoridade, para que houvesse uma maior divulgação do nosso querido espiritismo. É comum também nós ouvirmos os médiuns reclamarem das grandes dificuldades e lutas que costumam passar no dia a dia, dificuldades familiares, financeiras, lutas do cotidiano, e se surpreendem por ser uma jornada às vezes tão áspera que o médium precisa trilhar. Muitos gostariam mesmo de ter uma mediunidade clara, objetiva, uma mediunidade que mostrasse sem sombras de dúvidas, através de fenômenos espetaculares, a realidade do plano espiritual e como nós devemos ver esta realidade. Embora a grande maioria de nós sejamos simples trabalhadores do intercâmbio mediúnico, sem um papel para escrever grandes obras, ou fazer grandes espetáculos de mídia, ou mesmo para conseguir ter um destaque maior, a não ser ajudar no silêncio das salas mediúnicas, onde a dor, o sofrimento são visíveis, ajudar no esclarecimento, através dos nossos queridos mentores, a um amigo, a um grupo, aos colegas, numa forma mais íntima, sem grande estardalhaço. E de tanto ouvir essas histórias e ver muitas vezes essas opiniões sendo veiculadas, nós encontramos, através da psicografia de Chico Xavier, o nosso querido irmão X nos trouxe um caso muito interessante que cabe bem dentro dessa linha de pensamento que nós estamos analisando. Nos narra ele que Adelino Saraiva era um médium e um trabalhador dedicado da doutrina, desejoso ele de fazer o bem o máximo que pudesse. Uma noite, contrariado pelos motivos anteriores que nós expomos, ele se prendeu numa prece sincera pouco antes de adormecer. E ele indagou a espiritualidade: não seria melhor deixar a mediunidade somente em mãos competentes, que pudessem realmente ajudar as pessoas, porque às vezes ele via a mediunidade em mão de pessoas que não tinham condições de fazer um uso adequado e correto da própria mediunidade. E assim chamar a atenção dos grandes pesquisadores, dos cientistas e mesmo das autoridades, porque afinal de contas, se a mediunidade estivesse nas mãos das autoridades, nas mãos das organizações instituídas como dirigentes da humanidade, seria muito mais fácil para que ela fosse devidamente utilizada e que ela fosse também o seu verdadeiro veículo de consolação e amor ao próximo. Pensando nisso, ainda com o coração angustiado
pois que o seu verdadeiro desejo é ajudar o crescimento do espiritismo, ele adormeceu. E ele passou a ter um sonho estranho. Ele se viu dentro de um carro, uma limousine, né? Aqueles carros muito luxuosos. E assustado, ele verificou que estava vestindo uma túnica muito colorida, muito bonita, rica. Tinha acessórios. E ele via que as pessoas, por onde ele passava, olhavam aquele carro num misto de medo e de grande respeito. Depois de algum tempo, ele chegou até um prédio oficial de grandes proporções, onde esperavam por ele outros colegas, usuários da mediunidade, médiuns, que ali se encontravam. E como ele, estavam vestidos com aquelas túnicas, com aparatos, com símbolos, que demonstravam cada um o seu grau de importância e o seu tipo de mediunidade. Reunidos num amplo salão a portas fechadas, o líder daquele grupo de médiuns os conduziu ao início dos trabalhos daquela noite. Surpreso como médium, ele percebeu que não havia acesso claro da espiritualidade superior para os médiuns. Mesmo quando alguém conseguia uma sintonia um pouco melhor e havia uma comunicação da espiritualidade superior trazendo uma mensagem de bom ânimo, uma mensagem de esclarecimento e às vezes até advertência, ela era imediatamente censurada, modificada, para adequar-se aos interesses daqueles que eram os dirigentes daquela atividade, pois que era necessário se adaptar à linguagem para que o público pudesse entender da melhor forma, não sendo conveniente levar informações ainda desnecessárias à população. Surpreso e indignado, ele se levantou e protestou e gritou e falou da importância do esclarecimento divino através da mediunidade, a importância de levar às pessoas o consolo, o esclarecimento, de socorrer, de amparar. E diante do olhar incrédulo dos outros participantes que começaram a rir, ele viu que não falava para ninguém. E eles começaram a falar que ele era um tolo, pois que era mesmo interessante que a grande massa da população ficasse na ignorância. Afinal, eram eles os mensageiros que traziam a informação da espiritualidade superior e era mais conveniente que assim permanecesse, de maneira com que eles pudessem ter o controle sobre o que o povo podia acessar e eles decidiriam o que era mais adequado e o momento certo de passar informações. Não era oportuno esclarecimentos desnecessários. Como ele continuasse a reclamar, ele continuou a protestar que aquilo era um absurdo. Entraram guardas no ambiente a comando do encarregado, do chefe, o prenderam, ataram-lhe mãos e pés e o jogaram dentro de um cárcere. Preso, no escuro, envolto em aranhas e escorpiões, debatendo-se em suor e desespero, ele não sabia mais o que pensar. Nesse momento, nosso irmão acordou, surpreso, trêmulo com certeza, num misto de alívio e surpresa, ele começou a meditar. E realmente, talvez não seja ainda o momento adequado das grandes autoridades, dos grandes movimentos humanos tomarem conhecimento da mediunidade como um fator real de esclarecimento, quando ainda não despertaram
para o amor ao próximo, para a compreensão da necessidade de fazer o bem e principalmente de se desarmar do orgulho e do desejo de poder. Sabe? A mediunidade para muitos de nós é um dom, um presente, uma dádiva dada por Deus. Para outros é um castigo terrível. É algo que elas não desejaram, um incômodo, uma escolha em suas vidas. Na verdade, a mediunidade não é dom, a mediunidade não é um castigo, a mediunidade é uma oportunidade de trabalho, de crescimento e de esclarecimento que nós precisamos nas nossas vidas. É uma chance de grande parte de nós ainda profundamente endividados perante as leis divinas, pois que afinal estamos no planeta de expiações e provas, porque somos reincidentes em muitos erros que cometemos ao longo do tempo. Então a mediunidade é uma forma de nós acelerarmos o nosso crescimento vivenciando a realidade dos dois planos. Vendo o que acontece no plano espiritual, a realidade de quem lá está, comparando com a nossa realidade atual, nós vamos crescendo. Kardec nos adverte, isso também é muito importante no Livro dos Médiuns, que não o médium mais importante, o melhor médium, não é aquele que tem mais talentos. Porque temos amigos que gostariam de escrever novelas, grandes livros, romances mediúnicos, mas às vezes não conseguem escrever mais de uma página de pequenas mensagens de incentivo e bom ânimo aos amigos do grupo. Se ressentem por não ter uma mediunidade ainda mais poderosa, que se destacasse. Kardec nos adverte que justamente não é a quantidade nem a potência da mediunidade do indivíduo que faz ele um bom médium, mas é justamente por ser aquele que for mais acessível à espiritualidade superior e aos seus companheiros encarnados. Aquele que se faz mais acessível aos bons espíritos é aquele indivíduo que mais estuda, que mais se esclarece, que mais cresce pessoalmente, pois que a mediunidade, ela nasce em nós, é um fator orgânico. Mas o que nós fazemos dela, cabe a nós mesmos. Muitos se perguntam por que há pessoas que possuem mediunidade, mas visivelmente não têm uma grande capacidade moral. E nós vemos, infelizmente, situações constrangedoras e tristes, em que muitos se perdem sem uma noção clara de amor ao próximo, de respeito mesmo. E se perguntam, fizeram essa pergunta a Kardec, Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Por que não deixar a mediunidade apenas nas mãos daqueles que são mais capacitados moralmente? Se Deus pensasse dessa forma, quantos de nós seríamos capazes de usar a palavra? Quantos de nós seríamos capazes de nos expressar ou de usar a visão, a audição? Todos nós temos acesso à mediunidade. A mediunidade pode surgir entre pobres e ricos, ignorantes e sábios, religiosos e não religiosos, entre homens e mulheres de todas as idades. Ela pode vir a acontecer. Kardec nos explicita que a mediunidade ela é inerente à condição humana. Então é uma oportunidade que nós todos temos. Só que, embora seja uma consequência da própria evolução do homem e
que num futuro distante todos nós possamos ter uma maior facilidade de intercâmbio com a espiritualidade superior, para a grande maioria de nós, é uma ferramenta de trabalho de adiantamento moral e espiritual. Porque nós ainda não temos a condição evolutiva de recebê-la naturalmente. É um empréstimo, é uma oportunidade. Então, quando alguém se aproxima de mim e diz assim, mas eu gostaria de que eu não fosse médium, ou como eu faço para me livrar disso? Não dá, porque ela faz parte da gente. Você pode deixar de exercitar a mediunidade numa casa espírita, ou mesmo onde você estiver. Você pode se negar a se comunicar com os espíritos, mas não a ser influenciado por eles e nem percebê-los. Então você vai ter que lidar com isso. No mínimo, aprenda, se esclareça, entenda como funciona o fenômeno. Porque um médium que não estuda, que não adquire conhecimento, que não procura pelo menos conhecer um pouco sobre a sua própria mediunidade, ele é facilmente enganado. Há médiuns que não são espíritas, estão muito bem, obrigado. Mas nós que estamos dentro do movimento, nós estamos dentro dessa doutrina e não a estudamos, estamos perdendo a oportunidade de entender o fator mediúnico. Cada mensagem, cada reunião mediúnica que um médium participa ou recebe é uma oportunidade de esclarecimento. Algumas pessoas dizem que a doutrina espírita não possui mais a parte científica. Ela está na reunião mediúnica. A parte científica da doutrina nasceu no estudo do fenômeno, na observação dele. E é nesse estudo, é nesse ambiente que nós continuamos confirmando as afirmações que nosso querido Allan Kardec nos trouxe através das obras básicas da codificação e ampliando nossos conhecimentos através dos nossos irmãos que trabalharam e trouxeram subsídios também para enriquecimento da doutrina, como a psicografia de Chico Xavier, Leon Denis, e tantos outros trabalhadores da doutrina que vieram acrescentar esclarecimentos e conhecimentos à interpretação inicial que Kardec nos ofereceu, que inclusive ele nos alertou, não deu a última palavra. Então, como não estar dentro da doutrina e não estudá-la? Não buscar adquirir esse conhecimento? Porque um médium, ou mesmo um trabalhador espírita, qualquer indivíduo, não só médiuns podem trabalhar numa reunião mediúnica. Afinal de contas, precisamos de dirigentes, esclarecedores, médiuns de passe, que seja. Mas como nós podemos estar dentro desse mecanismo maravilhoso e nós não procurarmos trazer absolutamente nada daquilo que nós vemos, convivemos, para a nossa existência física? É o indivíduo que passa 20 anos numa reunião mediúnica e nunca se indagou se a sua existência física está de acordo com os patamares morais que ele tem acesso, com as noções básicas do conhecimento que ele adquiriu. E quando chega no plano espiritual, após o desencarne físico, se surpreende estar totalmente desprovido de qualquer mérito, mesmo às vezes em sofrimento. Porque não basta apenas a mediunidade. Não basta para nós somente lermos, estudarmos os livros da doutrina espírita ou eventualmente fizermos alguma caridade. É importante tentarmos viver conforme acreditamos ser possível, conforme desejamos viver. A doutrina espírita não nos traz nenhuma moral diferente, não nos exige paramentos, não nos exige que nós nos transformemos em algo que nós não somos. Ela nos pede para que nós olhemos para dentro e nos reconheçamos
como nós somos. Conhece-te a ti mesmo. E quando eu me conheço e eu identifico minhas qualidades e meus erros, eu consigo mudar. Eu vou crescer como indivíduo. Eu vou me esclarecer. Eu vou crescer ainda mais. Então, o melhor médium não é aquele que tem mais capacidades, diferentes fenômenos, que consegue chamar a atenção das pessoas, mas é aquele que consola, ampara, esclarece. É o meu amigo. Muitas pessoas consideram que as reuniões mediúnicas espíritas estão ultrapassadas, que nós ficamos parados no tempo e que é preciso trazer inovações. Será que nós conhecemos uma reunião mediúnica? Será que nós entendemos todos os processos que ali se encontram sendo realizados? Compreendemos a complexibilidade do fenômeno? O trabalho, o esforço da espiritualidade superior em socorrer e amparar recém-desencarnados, espíritos ainda presos também em processos obsessivos, se gladiando, lutando uns com os outros, encarnados e desencarnados, às vezes há séculos. Para que nós possamos aprender com isso, ver em loco, participar do processo de socorro e amparo que a espiritualidade faz, independente da nossa presença. Mas se nós podemos ajudar e podemos aprender com isso, eles nos oferecem a oportunidade para que nós despertemos a nós, aos nossos irmãos desencarnados e aos encarnados que convivem conosco. Porque é principalmente pelo exemplo que nós nos tornamos pessoas melhores e influenciamos os outros. Entenda, não que de repente, do nada, de uma hora para outra, a gente vai se tornar um ser superior, esclarecido, e de repente nós vamos estar iluminados. Nós somos falhos, temos defeitos, temos muita coisa para organizar, passamos por expiações, temos provas novas para descobrir e aprender. Estamos dentro do processo evolutivo natural ao nosso planeta. Essencialmente estamos aqui para aprender, resgatar a nós mesmos e fazer as pazes com as leis divinas, que são as leis de amor, justiça e caridade, que nós tanto amamos e aprendemos com o Mestre Jesus e que também nos foram esclarecidas através da doutrina espírita. Estão lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então não é somente uma questão de crer, mas de entender. O médium que não estuda, o trabalhador da casa espírita que não se renova, ele acaba tomando essa posição. Parece a mesma coisa, não faz diferença. Um dia atrás do outro é tudo igual. Há alguma coisa de errado. Será que nós estamos entendendo realmente o fenômeno? Será que nós estamos realmente buscando nos esforçar para sermos totalmente úteis quanto poderíamos? Vamos estudar um pouco mais. Vamos buscar conhecer, ter dúvidas, discordar, sem discutir, debater, ter opinião diferente, não significa que eu estou certo e você está errado, mas que a gente precisa dialogar, que a gente precisa focar em conhecimento. E principalmente, não é porque algo é novo que eu vou ignorar. Ah, isso não é espiritismo, isso é novo. Mas esse novo pode nos trazer algo bom ao espiritismo, pode nos acrescentar o conhecimento espírita, mas muitas vezes o novo é a mesma coisa que a gente já faz, com outro nome, com outra cara e com muita empolgação. Então é interessante nós estudarmos o que nós fazemos
como nós fazemos para identificar as melhores formas de realizar as coisas. Para nós termos segurança de fazermos isso, sem nos desviar dos nossos objetivos iniciais, que estão nas bases doutrinárias, nós as consultamos. Nós vamos fazer um paralelo entre o conhecimento já existente e o conhecimento novo que chega. Mas se esse conhecimento já faz parte da nossa realidade, se nós já usamos, só não usamos os mesmos nomes, nós respeitamos a iniciativa de quem deseja fazer essas inovações onde quer que seja. Mas por que trazê-lo para a casa espírita se não vai fazer a menor diferença? Simplesmente porque tem um nome diferente? Ou porque nós temos mais afinidade, às vezes, com um outro pensamento que não seja o espírita? Nós precisamos nos lembrar que a grande maioria de nós encarnados, espíritas, está na primeira reencarnação que nós estamos travando contato com o espiritismo. Então nós somos, a grande maioria de nós, ex-espiritualistas, místicos, católicos, evangélicos, que passaram diversas reencarnações em diversas linhas de pensamento e religiões diferentes. E agora nós nos reencontramos na realidade espírita. E muitos de nós sentem afinidade com outras linhas de pensamento. E nós devemos ler e estudar e conhecer de tudo, sem problema nenhum. Mas não confundir isso com trazer para dentro do espiritismo hábitos, costumes que não são nossos. Porque aí nós vamos incorrendo no risco de fazer as misturas que nós vemos em outros pensamentos religiosos, como a Umbanda, como o Candomblé, como a Jurema do Índio, que foi se misturando junto com o catolicismo e hoje também, somente do século XIX para cá, junto com o espiritismo. E vem tomando toda uma característica. Chegou mesmo a surgir o movimento de Umbanda, que tem um grande mérito. Mas se nós desconhecemos quem nós somos, por que nós queremos ser outra pessoa? Nós queremos trazer para dentro do nosso movimento um pensamento que já existe nele. Só que a gente desconhece por falta de estudo. Ou porque nós, às vezes, estamos presos também no preconceito. Existe muito. Existe preconceito dentro do movimento espírita, porque nós somos seres humanos. O preconceito está nas pessoas, não na doutrina. Por isso que nós estamos aprendendo. Nós não temos mestres, nós não temos padres. Todos nós estamos no processo de crescimento e aprendizagem. Tanto Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, como o nosso querido André Luiz, que escreveu tantas obras maravilhosas sobre orientação do primeiro, através da psicografia magnífica e do exemplo carinhoso de Chico Xavier, nos alertam que a mente está no foco principal de todo o fenômeno mediúnico. Tudo está no nosso pensamento. Se nós não aprendermos a nos conhecer, a entender os nossos sentimentos, dúvidas, receios, os nossos traumas, idiosincrasias, nós vamos ficar sempre entre altos e baixos na luta pelo nosso próprio equilíbrio. Para o médium, a mente é fundamental. Aprender a se conhecer, controlar os seus pensamentos, perceber quando se é influenciado, quando se influencia, é muito importante. Então convido os amigos para estudar, para se dedicar mais ao próprio esclarecimento dentro do movimento espírita. Para estar com a mente aberta para ler, conhecer, ouvir a todos e qualquer pensamento diferente do espírita. Mas primeiro conheça a sua casa, antes que você queira fazer uma reforma e você descobre
que na verdade lá dentro você já tinha o mesmo cômodo. Deixo aqui um abraço e convido os amigos, as amigas, a todas as pessoas que se interessam pelo conhecimento para estudarmos mais. Que Deus nos ajude, nos ampare e nos permita estar sempre buscando esclarecimento dentro do conhecimento espírita e onde for possível. Muita paz a todos.